Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O servo de Deus deve viver desprendido no mundo. O que significa isto? Ou a pessoa vive entrosada com o mundo, conformada com o mundo, tolerando o mundo e adaptada à vida do mundo, essa pessoa vai viver bem. Nem ela vai querer que Jesus volte logo e nem ela vai querer deixar o mundo, porque o mundo gosta dela. O mundo a está recebendo bem e ela vai convivendo com o mundo. Isso é contrário ao que a Bíblia nos ensina. O mundo é oposto a Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se você quer o Senhor, tem que morrer para o mundo. Eu quero trazer em palavras do próprio Senhor Jesus algumas orientações com relação a alguns aspectos da nossa vida no mundo. Uma delas é dinheiro. Ninguém vive neste mundo sem dinheiro. Mas então como a gente viver acima do dinheiro? Pois é um desafio para o cristão não colocar o coração no dinheiro, porque corre o risco de ele amar o dinheiro, o mamon, e deixar Deus de lado. Não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não dá. Mas eu quero focalizar agora aqui a orientação que Jesus deu em Lucas, no capítulo 9, para os seus discípulos. Jesus demonstrou, fez milagres, ensinou, pregou, falou o Sermão do Monte todo e devagar ele explicava as parábolas para os seus discípulos. Ele ensinou bastante. Lá pelas tantas ele disse, agora está na hora de vocês começarem a aprender e praticarem. Então convocou os 12, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e também para efetuar curas e milagres, e os enviou a pregar o reino de Deus. E disse, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e não deveis ter 2 túnicas. Eu quero comentar esse aspecto. Vocês, fazendo a obra de Deus, nada levem para o caminho. Nada levem para o caminho. Nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Hoje é um fenômeno interessante no mundo. Os refugiados, a ONU reconhece mais de 100 milhões, mas são muitos e muitos milhões que estão sendo expulsos de suas regiões por motivos políticos, de guerras, levantes, motivos religiosos, estão sendo expulsos de suas casas, de suas regiões, e eles acabam ficando pessoas sem pátria. São pessoas sem pátria. Eles são expulsos de suas casas e de suas regiões para não morrerem, porque os terroristas estão lá matando. E para onde eles vão? Eles vão praticamente com a roupa do corpo. A maioria são cristãos. Eu creio que na glória nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito nesses acampamentos de refugiados, em meio a essa multidão de apátridas. São pessoas que não têm pátria mais, eles não têm para onde ir, não têm nem contato com família. Eles vão com a roupa do corpo, eles estarão ou morrendo ou sendo levados a depender de algum milagre de Deus na vida deles. Eu creio que na glória nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos de milagres que Deus fez entre esses aí. Achar um filho que estava afastado, longe da família, uma criança que já estava morrendo sem recursos de medicina, sem remédios, mal eles têm alguma coisa para comer e água para beber, e
Então, fica doente, eles vão ter que depender de Deus, fazer milagres. Eu creio que na glória nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos do que está acontecendo hoje, e a grande mídia abafa e não deixa isso ser sabido no restante do mundo. São capítulos maravilhosos que estão sendo escritos na história da eternidade, hoje, em nossos dias, em meio a esses refugiados da ONU, refugiados expulsos de suas casas. Esses refugiados estão com toda certeza chamados a depender somente de Deus, porque não tem mais quem os ajude aqui na terra. E nós vamos entender muito do que Jesus disse. O servo de Deus não precisa de ter bens materiais, de ter casa, de ter carro, de ter nem 2 roupas, bordão, alforje, dinheiro. Por onde ele vai, o Senhor vai poder fazer milagres, e é isso que o Senhor quer que experimentemos. Eu tive uma experiência muito interessante, forte, marcante na minha vida de juventude. Deus me chamou nas férias de verão, as férias maiores, para fazer um trabalho missionário. Eu tinha que arranjar um carro, tinha que primeiro tirar a carteira de motorista, e tudo foi difícil para mim. Carteira de motorista, o carro, e depois arranjar os companheiros para a gente poder fazer uma viagem missionária. E a ordem do Senhor foi essa: nada leve para a estrada, não leve nada, vocês vão, pela fé, depender de Deus em tudo. Foi quando eu comprei aquela Kombi e enchemos a Kombi de mantimento, de recursos e de pneu sobressalente e tal. Mas durante o decorrer da viagem, nós fomos roubados e foi tudo embora. Tudo foi embora. E a partir dali nós passamos a fazer uma viagem pelo norte e nordeste do Brasil. Todo norte e nordeste do Brasil. Nós passamos a fazer aquela viagem pela fé. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos combustível, não tínhamos comida, não tínhamos onde ficar, mas nós iríamos depender de milagres de Deus a cada dia. Para onde ir, onde passar, o que fazer, o que a gente iria comer. Claro que ficamos com aquela Kombi, ficamos sem dinheiro, sem comida e sem ter onde dormir, enfim, muita coisa aconteceu. Mas fomos passando por onde passávamos, a ordem era pregar o evangelho, abençoar os irmãos e procurar as igrejas e abençoar as igrejas. E aí a gente chegava nas primeiras igrejas: pois é, meus irmãos, nós estamos andando pela fé. Aí o Senhor proibiu de a gente falar isso também, é uma indireta. Nós estamos andando pela fé, se alguém quiser dar uma oferta, a gente não podia falar mais isso. O Senhor proibiu de nós falarmos isso, que estávamos vivendo pela fé. Nós iríamos abençoar, dar daquilo que o Senhor nos deu e abençoar os irmãos por onde passássemos. E foi assim uma viagem de experiências maravilhosas. Passamos numa época de lamaçal, época de chuva, onde até trator ficava atolado, caminhão, e a gente passava com a nossa Kombizinha. E ao final da viagem de muitos 1.000 quilômetros, não esvaziou sequer um pneu da Kombi, os 4. Não esvaziou um pneu sequer. Deus guardou a nós, a Kombi, e enfim, a viagem foi assim, na presença do Senhor, dependendo de milagres a cada dia. Nesse mesmo capítulo 9 de Lucas, mais adiante, Jesus então deu a ordem para que os 2 saíssem. Mais adiante, ao regressarem os apóstolos, foram com a multidão sempre atrás de Jesus para algum lugar, e não havia comida ali. Então Jesus disse para os discípulos: vocês deem de comer a essa multidão. E aí, mais um capítulo de experiências maravilhosas aconteceu, porque os discípulos ficaram atônitos: mas Senhor, o Senhor mandou a gente ir sem nada, nós não temos nada, como é que do nada
nós vamos tirar para dar de comer a essa multidão? E aí aconteceu a multiplicação dos pães e Jesus ensinou para eles que a dependência de Deus é maravilhosa e é a condição de nós termos milagres na nossa vida a cada dia. E mais adiante Jesus disse, pois é, vocês estão vendo tudo isso, mas os milagres e as maravilhas não serão para nos facilitar a vida. Pelo contrário, é necessário que soframos aqui na terra. O Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto, para que possa ressuscitar. Isso é o que espera vocês também. Aqui no mundo vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão depender de Deus para milagres a cada dia. Vocês ainda, do pouco que têm, ainda vão ter que dar para muitos outros. E esperem não gratidão, não reconhecimento do mundo. Vocês esperem ódio e perseguição. É assim que vai ser a caminhada de vocês. Minha irmã, meu irmão, você está com o coração no Senhor? Está pronto para isto? Viver dessa maneira? Alguém vai dizer, não, mas isso é só para missionário, para pastor, para pessoa muito consagrada a Deus. Eu vou ser um crente de igreja, um crente acomodado na igreja que vai ter a salvação também. Eu quero a salvação, mas eu quero ser um crente de igreja, acomodado. Não quero ser missionário, nada de sofrimento, de privação, fome, nada. O calor grande, eu quero o ar-condicionado. E se eu estiver com fome, eu quero é comida. Eu não vou, assim, me expor a sair com fome para fazer a obra de Deus. Não, eu não estou disposto a isso, não. Pois é. Pense nisto. O caminho que o Senhor propõe é estreito e apertado. Não existe o caminho intermediário. Você conhece a teologia do caminho intermediário? Jesus disse, existem dois caminhos, um largo e fácil que conduz à perdição e um outro estreito e apertado que conduz à salvação. São poucos os que acertam com ele. Mas os crentes criaram um caminho intermediário. Então, na teologia dos crentes existem três caminhos. O caminho largo e fácil é para os errados, mundanos, os perdidos, muito pecadores que estão seguindo o mundo. O caminho apertado, estreito e difícil de privações é para missionários, pastores, pessoas que querem sofrer. Mas existe o caminho que não é largo nem estreito, que é o caminho dos crentes, crente de igreja. Então não vai sofrer muito, também não vai cometer pecados cabeludos, mas vai ter a salvação. Caminho intermediário, salvação no caminho intermediário. Você nunca vai ouvir essa expressão, mas vai ver isso continuamente na sua vida. Igrejas pregando o caminho intermediário, que não é um caminho verdadeiro, não é de Deus e nem leva à salvação. Seguindo o caminho intermediário que as igrejas ensinam, você nunca terá a salvação. Somente pelo caminho estreito, apertado de sofrimentos. Entenda isto.